dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Deuteronômio capítulo 9, verso 6. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor, teu Deus, te dá essa boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Misericórdia. Louvado seja Deus. Estamos estudando a verdade presente em Deuteronômio. O tema desta semana, Lei e Graça. Hoje, quinta-feira, não por causa da tua justiça. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco, então faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros, inscreva-se no canal, toque o sininho para receber as notificações. Não se esqueça, ore por esse canal que eu também estou orando por você e sua família. Bem, chegamos a um ponto muito importante da lição dessa semana. Quando falamos em justiça, no que diz respeito às coisas de Deus, precisamos entender que nós, seres humanos, não temos justiça própria. A Bíblia insiste neste assunto, mostrando que a justiça provém de Deus. É por isso que não devemos esperar muito do outro ser humano e não devemos, então, nos escandalizar com a queda dos seres humanos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não temos justiça própria. O único que possui a justiça é Deus. E essa justiça, ela aparece, então, em Jesus Cristo, quando Ele nos proporciona a redenção. Bem, aqui no livro de Deuteronômio nós encontramos algo muito interessante. Aqui é um livro dos estudos em que certamente o apóstolo Paulo havia trabalhado bastante. E Paulo nos chama a atenção em Romanos capítulo 4, verso 3, que Abraão, ele creu em Deus e isso foi atribuído por justiça. O livro de Gênesis já falava sobre isso. O interessante é que essa expressão da justiça se refere a uma justificação pela fé, não uma justiça que provém de uma obra, que provém de uma ação humana, mas uma justiça que só pode ser provida de Deus. Então, ao considerarmos quem é Deus, um ser santo, em contraste conosco, seres pecadores, nós chegamos à conclusão de que somente uma obra muito interessante, muito poderosa, muito bem trabalhada, uma obra salvífica, poderia então nos transformar em pessoas capazes de obedecer à vontade de Deus. Bem, esse ato aconteceu na cruz. Foi Jesus Cristo que fez essa obra maravilhosa para nos tornar então justificados. Por isso o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 5 que justificados então em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Bem, é importante notar, queridos, que quando nos deparamos com a palavra do Senhor, vemos que não foi por causa da justiça de Israel que eles vieram a possuir a terra. Não foi por causa da justiça deles que Deus deu a libertação deles do Egito. Deus deu a libertação porque Deus simplesmente amou o mundo, como Ele também amou o mundo quando nos deu a libertação em Jesus Cristo. Bem, Ele amou o povo de Israel e os libertou com uma finalidade de que eles fossem seus instrumentos. Bem, quando estudamos a palavra de Deus, passamos a compreender que a força, o poder e a justiça não estava no povo de Israel, mas eram então atributos divinos que a eles foram comunicados. Bem, quando chegamos então a essa conclusão, nós percebemos que não é por causa da justiça de Israel que eles alcançaram a libertação, não é por causa da justiça de Israel que eles entraram no Egito, não é por causa da justiça de Israel que eles entraram na Canaã, mas sim porque Deus havia então planejado para a salvação. Não é diferente conosco hoje, queridos. Não é por causa da nossa justiça e não é porque temos o dever de guardar os mandamentos que por isso então somos salvos, de forma alguma. Nós somos alcançados na justiça de Cristo e somente a justiça de Cristo pode nos cobrir como uma capa e então atribuir a nós, pecadores, uma justiça salvífica. Bem, o Senhor nos salva pela graça. Agora, a lei de Deus, ela precisa estar escrita em nosso coração pelo seu poder e pelo seu Espírito Santo. E somente por Ele, e somente por meio da fé, somente por meio da graça, somos capazes de obedecer. Por isso, querido, você não tem justiça própria. Por isso, queridos, eu não tenho justiça própria. Mas Jesus tem justiça para nos oferecer. E todos aqueles
que se achegam a Jesus e que se entregam a Ele, recebem a justiça de Cristo. Não quer você receber a justiça de Cristo? Não quer você encontrar paz com Deus? Se é essa a sua vontade, se é esse o seu desejo, então ore comigo. Bom Deus, obrigado, Senhor, por nos entregar Jesus. E foi Ele que nos proveu a justiça. E essa mesma justiça foi provida também no Antigo Testamento, porque eles se salvaram olhando para o Jesus que vinha, enquanto nós nos salvamos hoje olhando para o Jesus que já veio e consumou a nossa fé. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.